Olá, eu sou Marcelo Moraes. O título de uns capítulos que vou começar é Autoentrevista. Vou contar umas passagens, algumas coisas. Podem ter algum interesse, ao menos só de apreciar. Eu sempre quis ser mister. Eu sempre admirei desde criança a musculatura, os misters, não sei como nem porquê, sempre fui por aí. E eu gostava muito, eu fazia muita ginástica em casa, muito exercício. Aos 14 anos eu fazia 5 horas de exercício em casa. Eu criei um mapa. Estamos a falar em 1970, né, década de 70. Havia uma obscuridade regional assim absurda. E eu criei um mapa. Um mapa dava nome aos exercícios que eu inventava, eu praticava. E fiz uma sequência, e o que é óbvio hoje, inclusive pela internet, era zero, era -2. E eu olho hoje para isso e acho uma coisa muito bacana, um autodidata muito engraçado, né? Do nada eu tirava ali umas coisas. Depois apareceram uns panfletos para mim, não sei de onde apareceram-me, que era do Joe Wader, que tinham umas fotos dos campeões a fazer movimentos com livros, exercícios com livros e com cadeiras. Lá fui eu usar o que eu fazia e somar aquilo, e assim foi. E quando eu tinha 16 anos, eu entrei para um ginásio. Entrei para um ginásio, adiante eu conheci outro ginásio, já mencionei num texto, que era do Sr. Hugo, passei para lá, consegui vencer o Mister Rio de Janeiro Júnior, com 18 anos, e com 19 anos eu montei o meu ginásio. E é sobre esse assunto, sobre essa passagenzinha que eu vou comentar. Eu tinha uma mesada, não é? Eu tinha uma mesada mensal, um dinheiro mensal que meu pai me dava, e eu ia guardando isto para comprar pesos, para comprar ferro. Vocês não pensem que o material é vasto. Era vasto como aí, não existia nada. Eu chegava aí ao ferro velho, né? Procurar discos, procurar coisas, porque o pessoal dispensava tudo isso, quem tinha. Então, eu resolvi montar um ginásio. Eu não tinha dinheiro para isso exatamente e resolvi montar o ginásio. Então, eu pegava o carro da minha mãe emprestado e ia para um ferro velho muito grande. O ferro velho era naval. E eu fiz os halteres de lá. Eu pesava as escotilhas, cortados, cortes de escotilha, eu pesava-os, eu colocava pares, eu marcava com giz, depois eu pesava, pagava-os, botava no carro e vinha embora. E fui fazendo a minha estante de halteres, fui montando dentro do meu quarto, fui montando tudo, eu carregava peso para cima e para baixo, e fui indo assim. Então apareceu um amigo que me disse que soldaria comigo as coisas, que faria os bancos comigo, faria o material que a gente fosse capaz de fazer. Então a gente ia no bairro vizinho, onde vendia as varas de ferro, varas de 6 metros, né? As cantoneiras, os tubos galvanizados, quando a gente fez os bancos de supinos, e a gente ensaiava aquele encostado na parede, o ângulo, como não, como sim, medíamos com a cabeça e com a alma o corte do banco. E a gente carregava as varas de ferro no ombro, de um bairro para o outro. A gente ia com aquelas varas de 6 metros de ferro de um bairro para o outro para chegar ao quintal dele, né? E atravessávamos alguns quarteirões com aquilo no ombro, pesado para chuchu, mais do que uma vez, evidente. E a gente levava para o quintal dele para fazer esse trabalho de corte, de solda. Ele fazia o trabalho de solda. E a gente foi montando os bancos, foi montando as coisas. E eu tive uma ajuda de um indivíduo que era um aluno do ginásio que eu treinava, um indivíduo muito maduro já, um homem feito, que tinha um comércio de instrumentos de música, uma loja muito conhecida, muito grande, chamava-se Mário.
e ele engraçou comigo. Ele disse que queria ser meu sócio. Então ele começou a me dar uma quantia e pedia um relato, não é? Pedia um orçamento, pedia uma referência de onde eu gastei o dinheiro, e eu andava naquilo na minúcia, na minúcia, máquina de lixar, lixas, eu usava o dinheiro e orçamentava tudo, mas ao menor. E ao fim e ao cabo, o que aconteceu é que a parte que ele entrou foi para ajudar, pura e simplesmente. Ele estava ajudando um menino a ir para frente. Foi um ato muito bonito. E a minha mãe também. A minha mãe também, no final, me faltava dinheiro para as barras. E a minha mãe fez também uma chegada junto, também como sócia. Essa coisa de participação que é para a gente não achar que estão dando dinheiro para a gente. Então, foram essas três situações. Eu, o Mário, meu amigo, e a minha mãe no final, né, chegando com as barras. As barras eram caríssimas na altura. Eu tive que ir no centro da cidade buscar barras. Não existia as coisas, não existia em absoluto. Conclusão. Eu fui procurando salas, fui procurando imóveis, eu não tinha um tostão. E eu fui falar com o proprietário de uma sala que estava alugando no andar. Era um sujeito português, senhor Madureira, e ele era dono de uma joalheria num bairro muito comercial. E eu não tinha dinheiro nem para o contrato. E o senhor olhava para mim e dizia: mas meu filho, você não tem dinheiro nem para o contrato. Eu, sim senhor, mas eu tenho que abrir academia. Eu tenho que abrir meu ginásio, eu tenho que abrir. Mas meu filho, o senhor Madureira, eu tenho que abrir. E lá o senhor Madureira alugou minha sala. Eu fiz a mudança lá para dentro, com amigos, tudo carregou um pouco. E eu passei 15 dias dentro da sala. Eu trabalhei tanto que eu desacordei um dia de cansaço. Eu me lembro da minha mãe ir apertar a campainha da loja, da sala, apertar a campainha. Meu filho, com uma preocupação absurda, porque eu virei uma máquina ali de produção. E eu fui lá e desliguei o quadro. Muito, muito arrogante e ousado que eu era. Garoto novo, pujante, né? E eu desliguei o quadro da luz. Eu disse: vão todo mundo embora que eu estou a trabalhar. E foi nesse dia que eu desacordei de tanto. Já não vi mais nada, desacordei e caí no chão de cansaço. Então eu abri o ginásio, eu peguei a sala dia 1 de outubro. Dia 15 de outubro eu abri. 15, 16, abri a meio de outubro. Eu abri o ginásio. E no final de outubro, 15 dias depois de aberto, eu fui ao seu Madureira, eu lhe paguei os contratos, eu lhe paguei as rendas, e peguei a sala de trás e paguei a sala de trás. Eu dimensionei o ginásio com 15 dias, e assim foi. Esse foi o meu primeiro ginásio, num lugar muito comercial, muito complicado, e eu era mau administrador, era muito apaixonado, né? Um sujeito muito apaixonado. Um sujeito muito apaixonado, às vezes, não está vendo nada. Mas foi uma vitória absurda, eu fiquei lá 2 anos, até fazer uma segunda história que eu conte aqui. Foi uma mudança para um casarão no subúrbio e botei o ginásio por cima da casa. E depois não tinha muita... Não passava transporte à frente, não passava nada. Foi uma saída de um lugar super movimentado para um lugar, um bairro fechado, onde eu achei que ia ficar bem porque morava embaixo e coisa em cima, mas sem público à porta é muito difícil, principalmente nessa altura. Então, fui trabalhar para o banco. Fiz um teste no banco e fechei esse meu ginásio em cima da casa e fui trabalhar para o Banco Bradesco, lá no Rio de Janeiro. É um capítulo, autoentrevista.